perseverança da Matriz Auxiliadora, a Perse Alegria, recebe em nosso encontro nosso padre, o Padre Diego. É nosso primeiro entrevistado e convidado em nosso canal do YouTube. Foi uma escolha por votação, e todas as perguntas foram feitas pelos perseverantes. Nosso entrevistador será o Pedro. Que tenhamos um lindo momento de partilha. Senhor? Tudo bem, e você, Pedro? Tudo ótimo. Maravilhoso. Agora, uma honra entrevistar o senhor aqui. Podemos começar? Podemos, estou muito feliz com a entrevista. Vamos lá. Padre, qual o nome completo do senhor e o de seus pais? Completo é Diego Fabiano Humenil, da minha mãe Miguelina Soares de Humenil e do meu pai Vladimiro Humenil. O senhor tem irmãos? Eu tenho sim, eu tenho 4 irmãos. 2 irmãos e 2 irmãs. Diga o nome deles. O mais velho chama Héctor, depois é Rosana, Horácio e Cláudio. E eu sou o caçula. Onde o senhor nasceu e quais são as suas lembranças dessa sua cidade natal? Eu nasci na cidade de Posadas, que fica na província de Misiones, na Argentina, e eu tenho muitas lembranças da infância, né? Mas eu posso falar de uma que eu me lembro, quando eu tinha 4 anos, que nós mudamos de casa. A gente morava numa casa alugada e depois, né, os meus pais conseguiram comprar a casa, que era um sobrado. Então eu e a minha irmã, que tem só 3 anos mais do que eu, então ela pequena também ainda, a gente ficou encantado com a escada, subia e descia. Então eu tenho essa imagem de quando nós chegamos a primeira vez na casa, que a casa estava vazia e a gente fez aquela festa de criança lá. Padre, qual o seu maior sonho como jovem? E você conseguiu realizá-lo? Olha, eu acho que um dos grandes sonhos, depois de todo o discernimento que eu fiz, foi de me tornar padre, né? E eu realizei, sou padre há 8 anos. Dia 15 de novembro eu completei 8 anos de padre. Então eu acredito que um desses sonhos que eu tinha foi realizado, porque era a vontade de Deus. E hoje eu sou muito feliz e realizado como padre. Graças a Deus, você vem muito mais anos de sacerdócio para o senhor. Muito obrigado. De todas as profissões que você pensou em ser, por que o senhor escolheu ser padre? Olha, antes de eu entender o chamado de Deus, porque ser padre não é uma profissão, é uma vocação, é um chamado de Deus. Então, antes de entender esse chamado, eu queria ser professor, né? O meu desejo era ser professor. E aí eu vim descobrindo a vontade de Deus, sentindo que Ele estava me chamando para uma vocação, digamos assim, especial, que é o sacerdócio. E eu abracei a causa, fiz toda a minha formação, caminhei no seminário e cheguei ao sacerdócio. Então eu acho que por ser a vocação sacerdotal, é vontade de Deus mais do que minha. Lógico que eu também aceitei o chamado e por isso disse sim e estou aqui até agora. O senhor acha que você aprendeu tudo o que precisava para ser padre quando estava no seminário? Não, eu acho que a gente nunca aprende tudo, né? No seminário, lógico, é a casa de formação, onde a gente se prepara para essa vida sacerdotal, mas eu acredito que eu aprendi muito mais na prática, no dia a dia, né? Quando eu comecei a ser padre, comecei a atender as confissões, por exemplo, comecei a celebrar as missas, a presidir as missas, aí a gente vai aprendendo, viver situações de alegria, como por exemplo um casamento, um batizado, viver situações tristes, como o velório, né, uma doença, a morte de um jovem, por exemplo. Então todas essas experiências estão ainda me ajudando a aprender a ser padre. E eu sempre falo isso, que eu ainda estou aprendendo a ser padre. E eu acho assim, que se Deus me dê saúde e eu tiver 50 anos de padre, eu ainda vou estar aprendendo, porque em cada situação a gente vai aprendendo com as pessoas, com a vida, com o próprio Deus. Qual a sua maior dificuldade para se tornar padre, mas no nível pessoal? Difícil a pergunta, mas eu posso responder. No meu caso, né, pela minha história vocacional, a distância da família acho que foi a maior dificuldade, né? Com 18 anos eu decidi entrar no seminário, então da Argentina vim aqui para o Brasil, para a cidade de Ribeirão Preto, e a minha família toda ficou e ainda está lá na Argentina. Então, naquele momento, como jovem, na formação, com todas as dificuldades que a formação tem, acho que o desafio pessoal maior de todos foi a distância da família. Teve algum outro que, tipo assim, você se sentiu muito pressionado? Teve algum outro fator ou foi só esse?
Eu acho que a formação ela é longa para a gente ir pensando se a gente quer. Então, ao longo da formação, teve alguns momentos que eu tive dúvida. Será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que Deus quer que eu seja padre mesmo? Será que eu não tenho que voltar para a Argentina? Será que eu não tenho que casar? Então, acho que as dúvidas... Agora, nunca me senti pressionado, não. Todo ano era um sim que eu tinha que dar livremente. Os formadores, cada ano pediam para a gente dar um passo a mais e sempre foi livremente, nunca foi pressionado. Quando você percebeu sua vocação para o sacerdócio? Na Argentina, trabalhando com as irmãs canucianas, eu era catequista, eu participava de um grupo missionário de jovens e esse grupo missionário fazia experiências missionárias em outros lugares mais pobres. E teve um ano que nós fomos ao Paraguai, né, vizinho à minha região lá, e aí eu percebi a necessidade de padres, né? Nós somos uma paróquia que era muito grande e tinha um padre só, tinha 80 comunidades, então era assim um grande desafio, as pessoas tinham sede, né, de missa, dos sacramentos, de estar junto. Então essa foi uma coisa que me marcou muito. Depois muitos momentos na minha caminhada como jovem, mas aquela lá foi, acho que me impactou muito e foi, acho que me fez tomar a decisão. Eu falei, não, eu quero entrar no seminário. Padre, o senhor já pensou em desistir enquanto estudava ou depois de formado? Na formação, como eu acabei de responder, não sei se pensei em desistir, mas já me veio alguns momentos a dúvida de talvez desistir. Mas depois de formado, de ordenado padre, nunca me veio a vontade de desistir, mesmo das dificuldades e problemas que vieram ao longo dos 18 anos. Mas a vontade de desistir, querer desistir, nunca tive. Em algum momento, o senhor teve dúvidas sobre a existência de Deus durante os estudos? Não, nunca. Nunca tive dúvida da existência de Deus. Até porque se eu tivesse dúvida da existência de Deus, teria desistido. Nunca tive. Sempre senti a presença de Deus na minha vida. Quando resolveu entrar para o seminário, a sua família sempre te apoiou? A minha mãe é uma mulher muito religiosa. A minha irmã mais velha também, da qual eu aprendi muito, ela era catequista na época. Foram as que mais me apoiaram porque elas participavam mais. Meu pai ia à missa, né, com minha mãe, os outros irmãos mais ou menos. Mas eu sempre tive o apoio deles, sim. Sempre senti o apoio deles. Mesmo a minha mãe, depois de muitos anos, me revelando que ela tinha muito medo, porque eu estava saindo do meu país, né, com 18 anos, era a primeira vez que eu saía de casa. Então ela teve muito medo, mas ela nunca disse não, ela sempre me apoiou. Teve apoio da comunidade e do seu padre? Teve muito apoio, sim. A comunidade ficou muito alegre, muito feliz, me incentivaram muito, me apoiaram muito, me ajudaram muito. E o padre da época também, né, me deu a sua bênção sempre me apoiou, me acompanhou na caminhada. Quando eu ia todo ano de férias, era muito bem acolhido. Ele sempre esteve, né, próximo da minha caminhada, mesmo ele estando lá e eu aqui no Brasil, mas teve muito apoio, sim. O que o senhor sente quando você ouve as confissões? Depende da confissão. Tem confissões que a gente fica de cabelo em pé, tem confissões que a gente fica sentido pela pessoa, porque a gente percebe as feridas da pessoa, a gente fica assustado com algumas situações, mas sobretudo nas confissões, né, eu sinto muito a presença de Deus agindo nas pessoas, né? As pessoas pedem perdão com sinceridade, as pessoas às vezes carregam muitas mágoas que ferem, as pessoas se sentem perdidas, as pessoas querem uma nova chance. Então eu sinto a presença de Deus nas confissões, né? Acho que a pessoa que vem confessar, ela se sentiu tocada por Deus, e eu sinto isso. O senhor já presenciou algum milagre? Já presenciei pequenos milagres, porque eu acho que tem pequenos milagres todo dia, dia a dia, tem pequenos milagres, mas eu vivi algumas situações em que eu acredito que é um milagre de Deus mesmo na pessoa, nas situações que as pessoas viveram, e eu presenciei, eu estava, né, próximo a essas situações. O senhor se lembra de algum?
Eu me lembro de uma criança recém-nascida, que nasceu com muitos problemas, eu não me lembro agora, né, os nomes, né, técnicos de toda a situação, mas eu sei que em menos de um mês de vida fez mais de 5 cirurgias, até mesmo o coraçãozinho da criança não estava seguro, porque a proteção do coração, ele nasceu sem essa proteção, então o coração se movimentava, então era assim um caso de muito risco. E foi feito um procedimento que só nos Estados Unidos tinha sido feito, né? E o médico não deu garantia nenhuma, e a mãe confiou, acreditou em Nossa Senhora, na intercessão dela, Nossa Senhora Aparecida, e o menino foi se recuperando. Hoje já tem 4 anos e é saudável, então acredito que isso foi um milagre, porque o milagre também acontece com a intervenção humana, né? Porque a medicina também é para o cuidado. Então, teve intervenção humana pela medicina, mas teve a ação de Deus, porque era um caso muito difícil mesmo. Já presenciou algum caso de exorcismo? Não, nunca presenciei. Nunca presenciei. Já vivi algumas situações que até poderia parecer, mas que depois não eram situações pessoais, psicológicas, mas não uma situação de exorcismo. Ainda como padre nunca presenciei. Já conseguiu converter algum ateu? Não, um ateu, converter um ateu não, mas eu já vivi situações de pessoas que não eram católicas e se tornaram católicas, ou de pessoas que se diziam católicas, mas não viviam a fé, e por alguma experiência na qual eu estava no meio, elas começaram a participar, então se tornaram de fato católicas, né? Porque o verdadeiro católico é aquele que pratica, que vive a fé. Então eu já presenciei isso, não de ateus, mas de pessoas que se diziam católicas, mas não viviam a fé e que hoje vivem ativamente a fé. Já teve a oportunidade de conhecer o Papa? Já tive a oportunidade de estar na Itália, na audiência geral, se chama, com o Papa Bento XVI, quando era ele, e com o Papa Francisco, agora também, depois que ele foi eleito como Papa. Mas foi um encontro, como todos os encontros têm com o Papa, onde tinha uma multidão de pessoas, a gente estava próximo, mas o fato de estar lá, de tocar na mão dele, não tive ainda essa oportunidade. Não. O senhor gostaria de voltar no tempo para consertar algum erro? Não. Eu estou dando risada porque eu sempre falo, sobretudo nos conselhos, até mesmo nas confissões, que se a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo, a gente faria errado de novo, porque nós somos humanos e a gente às vezes é muito cabeça dura, né? Então, assim, para ser sincero, lógico, em algum momento assim a gente bate a cabeça, tive vontade, mas assim, pensando bem, analisando, depois de até mesmo de uma oração, eu não tenho essa vontade. Eu acredito que a vida ela não é feita de voltas atrás. A gente pode consertar o erro de uma outra maneira, mas voltar atrás não é possível, e eu não tenho sinceramente essa vontade. Até porque eu acho que tanto eu como qualquer outro faríamos outras coisas erradas. Qual foi a dificuldade que o senhor encontrou quando assumiu nossa paróquia? A principal dificuldade? Bom, eu não diria que é uma dificuldade, mas quando eu cheguei aqui, acho que a realidade que eu encontrei aqui é diferente daquela que eu estava acostumado, onde eu fiquei 7 anos na outra paróquia como padre, porque eu fiquei lá 9 anos, que era uma paróquia de periferia, com muitos jovens, com muitas crianças, com muitas famílias, jovens, recém-casados, poucos anos de casados. E eu encontrei aqui uma realidade com pessoas de mais idade, com idosos envolvidos nas pastorais. Então eu não digo que é uma dificuldade, porque não é ruim isso. Acho que numa paróquia tem que ter tudo, tem que ter crianças, tem que ter jovens, tem que ter idosos, com a sabedoria deles também. Mas foi assim no início um choque, né? Agora, depois dessa caminhada, já estou mais acostumado, mais habituado, mas no início foi um choque, mais do que uma dificuldade, eu diria assim que foi um choque de realidades. O senhor foi influenciado por alguém para ser padre? Influenciado, não. Eu acho que depois que eu fui discernindo o meu chamado, que eu entendi que Deus tinha um chamado para mim, eu olhei para algumas figuras, seja padres, seja até freiras consagradas,
talvez para me espelhar em algumas coisas deles, né? Mas influenciada não. Ninguém me disse que você tem que ser padre. Me ajudaram a discernir, mas ninguém nunca me influenciou a eu decidir. O que o senhor achou do Brasil quando chegou aqui? Muito bom. Diferente. O Brasil é vizinho da Argentina, então é perto, relativamente perto, mas é muito diferente, uma cultura completamente diferente. A começar do idioma, né, que é diferente aqui no Brasil do que no resto da América Latina, mas o jeito de viver, o jeito de encarar os problemas, a alegria contagiante que é natural dos brasileiros, esse bom humor, esse ânimo, é bem diferente do que o argentino é mais, né, retrospectivo, não sei que palavra usar, né, mais, digamos assim, mais centrado do que o brasileiro, que é mais extrovertido. Qual o seu local preferido aqui na cidade Americana? Na cidade Americana, qual é o meu lugar preferido? Na minha casa. Eu gosto da minha casa. Ai, que pena. Um padre tem muitas funções, mas qual é a mais difícil? Qual é a mais difícil? Eu acho que é trazer esperança numa situação de desespero, de desesperança, de muita dor. Não ter a resposta para certos questionamentos, né? Por exemplo, a morte de uma criança, né? E eu não sei o que dizer para a mãe. Eu vou lá rezar, vou consolar, vou dar o apoio, mas é difícil, né, apresentar alguma coisa numa situação como essa. Então, acho que o mais difícil é trazer esperança diante de situações de desesperança. Agora, para encerrarmos, teremos o bate-bola jogo rápido. Para quem não sabe como funciona, eu pergunto algo muito breve para o senhor e o senhor responde também algo breve. Podemos começar? Podemos, vamos ver se eu entendi. Podemos. Time de futebol. Palmeiras e River Plate, que são os dois campeões atualmente. O senhor tem algum amor especial por algum? Palmeiras. Comida favorita? Estrogonofe. Um medo? Da solidão. Uma música? Jeito do Mato, da Paula Fernandes. Uma cor? Verde. Um personagem bíblico? Pedro. Um filme? Filme atual. Filme O Menino do Pijama Listrado. Um animal? Cachorro. Um amigo? Mateus. Deixe agora, padre, uma mensagem a todos os jovens e adolescentes de nossa paróquia e de todo o Brasil. Eu quero deixar para os jovens, adolescentes, sobretudo da nossa paróquia, que continuem animados. A juventude faz parte, como eu disse, de uma paróquia e ela precisa existir, estar presente na paróquia, não somente para dar ânimo, mas para dar força, para dar apoio, para dar alegria, para trazer esse rosto jovem para todas as paróquias e a todos os jovens do Brasil, como você está pedindo. Eu faço ecoar as palavras do Papa Francisco, que pediu na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro para fazer bagunça, mas essa bagunça sadia que mexe com todo mundo, fazendo que essa bagunça nos faça encontrar com Jesus Cristo. Padre, foi uma alegria o senhor ter participado da nossa entrevista, foi a nossa primeira entrevista do YouTube. Esperamos que o senhor tenha gostado, nos perdoe nos momentos indelicados, conte com nossas orações.